Ô irmão, como assim? Deus castiga? Castiga. Pior que castiga. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um dos mais gloriosos atributos de Deus também, que é a sua justiça. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que a palavra justiça, ela é inventada no coração de Deus. E dele, ela é direcionada para nós, seres humanos na Terra. Todavia, se você não acredita nisso, se você não acredita que a justiça é algo inventado por Deus, esse vídeo não é para você. Mas se você ficou, é porque você quer aprender sobre esse maravilhoso atributo de Deus chamado justiça de Deus. Não é novidade para ninguém que nós todos estamos debaixo de várias leis. Inclusive, elas são chamadas de ordenamento jurídico. Não é assim? E é por essa razão que nós devemos obedecê-las até que surjam novas leis. De maneira que nós sempre estaremos debaixo de alguma lei. E quando nós obedecemos às leis, nascem a garantia da ordem, do direito, dos deveres e das obrigações entre os indivíduos. E todos devem ter direitos e garantias iguais perante a lei. E o resultado dessa equação é justamente a sensação de justiça. Porém, quando nós violamos alguma lei, nós temos que responder por nossas ações para que a ordem e o direito sejam mantidos e preservados para o bem comum de todos. Sendo bem objetivo, a justiça ela existe para dar a cada um o que lhe é devido e para tratá-lo da maneira como ele merece. Isso é justiça. Mas esse entendimento de justiça que nós temos não nasceu primariamente no coração de qualquer que seja o humano dessa terra. Não. Justiça é um atributo divino, é um atributo de Deus, transferível, comunicável dele para com suas criaturas. Entendeu? Em primeiro lugar, nós temos que compreender que a justiça de Deus é, primeiro, governativa, segundo, legislativa. E esta justiça, conforme está implícito em seu nome, é a forma como Deus se manifesta como governador, que exerce domínio tanto sobre o bem quanto sobre o mal. Confere aí, Salmos 99, 4, Romanos 1, 32. E em razão dessa justiça governativa de Deus, ele instituiu um governo moral no mundo e impôs aos homens a sua justa lei, com promessas de recompensa aos obedientes e com ameaça de punição para os transgressores. A gente percebe que no Velho Testamento, Deus ele se revelou como o legislador de Israel. Confere, Isaías 33, 11. Já no Novo Testamento, ele se apresenta como o legislador de todos os povos em geral. Confere aí, Tiago 4, 12. E convenhamos, não dá para dizer que as leis de Deus não são justas. Deuteronômio 4, versículo 8. Agora veja uma coisa, ligado à justiça governativa de Deus está a sua justiça distributiva. Ô irmão, pelo amor de Deus, não fala difícil para mim não. Fica tranquilo. O meu propósito nesse canal aqui é não falar difícil. Aqui eu tento imitar a simplicidade na transmissão do Evangelho igual ao Senhor Jesus. Às vezes eu vou falar um pouquinho difícil, mas rapidamente eu já procuro falar bem simples para todo mundo entender. Eu não quero fazer propaganda de intelecto meu aqui, eu quero fazer propaganda do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É ele que transforma você e a mim. Palavras bonitinhas, dificinhas, só chateiam os nossos ouvidos, não é isso? Vamos voltar para o assunto então. Veja, a justiça distributiva se presta para designar a maneira honesta de Deus na execução da sua lei. E está relacionada com a distribuição de recompensas e punições. Confere aí, Isaías capítulo 3, versículo 10 e 11. Veja também Romanos capítulo 2, versículo 6. Confira também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17. E essa justiça distributiva, ou essa maneira de distribuir justiça, ela ocorre de duas maneiras: justiça remunerativa e justiça retributiva.
Justiça remunerativa é aquela pela qual Deus distribui recompensas tanto a homens quanto a anjos. Confere o que eu estou dizendo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, 12, 13. 2 Coríntios 6, versículo 16. Salmos 58, versículo 11. Miqueias 7, 20. Mateus capítulo 25, versículo 21 e 34. Romanos 2, versículo 7. E Hebreus capítulo 11, versículo 26. Eu estou falando de quê? Da justiça remunerativa de Deus. Essa justiça é realmente uma expressão do amor divino, distribuindo recompensas através de sua generosidade. Mas grava uma coisa, essa distribuição de justiça por generosidade, ela não decorre dos nossos méritos, pois criatura nenhuma, nem homem e nem anjo, pode dar prova absoluta de seus méritos perante o Criador. Tudo isso então acontece por quê? Por causa da generosidade, sim, mas através do pacto e da aliança de Deus para com suas criaturas. Confere aí o que eu estou dizendo. Lucas capítulo 17, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Portanto, as recompensas de Deus são fruto exclusivo de sua graça, e elas decorrem justamente de uma relação pactual estabelecida por Ele. Agora eu vou falar para você da segunda maneira como Deus distribui a sua justiça. Anota aí. Justiça retributiva é aquela que se relaciona com a imposição de castigos. Ô irmão, como assim? Deus castiga? Castiga. Pior que castiga. Ele não é Deus de amor? Claro que é, mas ele também é Deus de castigos. Essa justiça, ela é uma expressão da ira divina. Preste atenção. Enquanto que num mundo sem a presença do pecado não haveria lugar para a aplicação desse tipo de justiça, não dá para pensar isso nesse mundo que nós vivemos dominado pelo pecado. Mas guarda uma coisa, a Bíblia, de uma forma geral, ela dá mais ênfase à recompensa dos justos do que punição para os ímpios. Todavia, essa punição, ela é certa de acontecer. Anota aí aonde está escrito isso. Romanos capítulo 1, versículo 32, capítulo 12, versículo 19, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, e em muitas outras passagens. Veja, se por um lado, nós, seres humanos, não merecemos a recompensa que nos é dada por Deus, por outro lado, nós merecemos qualquer punição que Deus quiser nos dar. A justiça divina, ela está obrigada a punir o mal, mas ela não está obrigada a recompensar o bem. Como é que é? Isso. A justiça de Deus, ela não é obrigada a recompensar você pelo bem que você faz. Mas aonde está escrito isso? Anota aí. Lucas capítulo 17, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Jó capítulo 41, versículo 11. Existem muitas pessoas que negam a justiça punitiva de Deus. Alegam que Deus pune o pecador para reformá-lo ou para dissuadir outros a não pecar. Mas essas posições, elas não são muito sustentáveis, porque não é esse o propósito principal da aplicação da justiça de Deus. O propósito primordial da punição contra o pecado é a manutenção da ordem, do direito e da justiça divina. Esse é o espírito da justiça de Deus. E é aí, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 20, que entra a pessoa gloriosa do Senhor Jesus na história da humanidade. Pois através de Jesus Cristo, todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, foram restauradas, reconciliadas por meio do seu sangue derramado na cruz. Mas é certo também que a justiça de Deus pode até reformar o pecador e até servir de exemplos para que outros não pequem também. Mas este não é o seu propósito primário. Isso está inserido secundariamente nos propósitos de Deus. Eu espero ter contribuído para que vocês compreendam como é o método divino de justiça de Deus e como que ela surgiu na Terra, como que ela realmente deve funcionar. Vale dizer que nós, seres humanos, não conseguimos aplicar
plenamente a verdadeira justiça como ela deve ser praticada. E é por isso que muitas pessoas não acreditam na justiça dos homens. E eu não tiro a razão dessas pessoas, porque realmente a justiça humana ela deixa muito a desejar. Inclusive até a própria Bíblia taxa a justiça humana de trapo imundo. E não sou eu que estou dizendo isso. É a própria palavra de Deus no capítulo 64 do versículo 6 do livro do profeta Isaías. Se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir, porque você fazendo isso, o YouTube pega esse vídeo e manda para o mundo inteiro. Se você ainda não é inscrito no canal, vai agora no botãozinho vermelhinho, inscrever-se, ativa o sininho e pronto! Você, a partir de hoje, vai receber todo o nosso conteúdo de forma gratuita. O nosso objetivo aqui é pregar Bíblia, o Evangelho. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!